Nós também vamos ter algum tipo de licença que nós chamamos de, que não necessariamente elas são obrigatórias, mas que a gente acaba utilizando para fins de estudos técnicos. Que pode ser que, dependendo da atividade, você não precisa de uma licença completa, mas você tem aí algumas atividades que você pode perambular por elas. Primeiro, licença simplificada. Ela é concedida para localização, instalação, implementação de operação de empreendimentos de micro e pequeno porte, mais utilizado, por exemplo, em cidade, e que não apresentam significativo potencial poluidor. Assim, entendidos aqueles que, na oportunidade do licenciamento, possam ser enquadrados na categoria de baixo potencial poluidor, segundo aí a CONAMA, essa resolução. Então, é aqueles que não têm assim uma alta atividade de impacto. Por exemplo, uma loja de carros, por exemplo, que não utiliza combustível, que não mexe com óleo. Então, ela acabaria entrando nessa parte de licença mais simplificada. A licença de regularização e operação também é um tipo de licença que nós podemos ter, que ela é concedida a empreendimentos e atividades em operação, ou seja, aquelas que já existem, mas que não foram licenciadas. E isso vai permitir, né, que aquele empreendimento ele continue funcionando, mas ele faça um processo de adequação a tudo que a legislação pede para que haja proteção ambiental, mesmo que ele já tenha sido construído. Então é meio que uma regularização daquilo que já foi proposto. Por exemplo, os lava-jatos que não teriam local de depósito, as oficinas mecânicas que funcionam que não tem um local aí para descarte. Então, essas aí são licenças que a gente pode obter. Porém, na maioria dos municípios, como por exemplo o caso de Rio Verde, a adequação é que você faça um processo de licença ambiental normal. Então, quais são os principais procedimentos do licenciamento ambiental? Entre os procedimentos do licenciamento ambiental, nós temos a primeira parte, que seria a análise do documento. Então, após o processo de abertura do requerimento de licença, a empresa ou a pessoa, ela aguarda a definição da Secretaria do Meio Ambiente. Ou seja, a Secretaria ela vai determinada atividade, ela verificou a atividade que você vai desempenhar, ela vai verificar quais são as documentações necessárias para que possa ser feito o licenciamento, ela vai passar essa lista com essas atividades, você vai providenciar e vai deixar esses documentos na própria secretaria, gerando para você um protocolo. Neste período, os técnicos da secretaria eles vão analisar os documentos, os projetos e os estudos ambientais que foram apresentados para verificar se eles estão adequados para isso. Por exemplo, nós pedimos a licença prévia para a instalação do armazém. Então, para essa licença, nós colocamos lá toda a frota que seria construída, todas as unidades, qual que seria a capacidade, local e tudo mais. Então, para nos dar a licença prévia, a Secretaria do Meio Ambiente, com seu técnico, ele foi lá vistoriar para ver se aquela região não estava próximo de algum leito, se aquela ali não estava próximo de um local que era de preservação permanente. Então, se aquilo ali não ia gerar algum tipo de impacto naquela região que pudesse, de certa forma, prejudicar. Então, eles vão analisar tudo aquilo que a gente coloca, fazendo um processo também aí, né, de verificação de todos os dados possíveis. Né? O segundo procedimento seria esse processo de vistoria técnica. Então, durante o processo de licenciamento, a empresa receberá a visita de técnicos da secretaria para verificação das condições do empreendimento, né? Como eu acabei de falar no slide anterior, eu até antecipei um pouquinho sobre a questão aí se aquela área é compatível com aquele tipo de atividade. Como eu para vocês, fizemos a perfuração, não deu nível de água, não pode. Essa vistoria ela avalia o atendimento às exigências realizadas pelo órgão ambiental e também acompanha a execução das medidas de controle propostas pelas empresas em seus planos de ação. Aqui nós temos então algumas questões que devem ser avaliadas para compor um laudo técnico para ser emitido após a vistoria da licença prévia. Então, quanto à localização e uso de solo, então foi uma das licenças que a gente sempre solicita.
verificar a situação do empreendimento utilizando mapas disponíveis e procurando caracterizar com o máximo de acerto possível as características da vizinhança. Né? O que possui em cada um? Tem rede, lençol freático, como que funciona tudo isso. Observar a situação em relação aos cursos d'água próximos, os ventos predominantes, a necessidade ou não de retirada de cobertura vegetal da área para instalação do empreendimento, as características topográficas e geomórficas para ver se ali não tem, de alguma forma, características que são próprias e unicamente encontradas naquele lugar, existência de ecossistemas e áreas protegidas, principalmente cursos d'água, vegetação, mananciais e ocupação do entorno,